Louvado seja o Senhor, bom louvar o Senhor. Essa é mais uma das músicas que nós a Deus por isso, por esse momento de que Deus tem trabalhado, pelo menos no meu coração, na minha vida, na vida dos meus irmãos, e é muito bom olhar para a palavra de Deus e estar seguro nela. É muito bom nos agarrar em Jesus e estar nele. E louvado seja o Senhor, porque isso tudo é Ele, isso tudo é dele. E eu sou grande privilegiado em ser salvo em Cristo Jesus. E isso não é um ponto no meu passado, isso é minha vida no presente. O fato de que eu sou salvo e de que pertenço à Igreja do Senhor me dá o grande privilégio de viver hoje para a glória dele, vislumbrando todas as bênçãos que Ele tem preparado para aqueles que Ele ama. E Deus tem usado nesses dias de forma muito especial o pastor José Soares. Nós falamos tantas coisas, nós aprendemos tanto, e é gostoso saber que no centro de tudo isso, no centro da nossa comunhão, no centro das nossas aulas e tantas coisas que Deus nos permite fazer, está ali no centro a palavra de Deus. E minha oração desde já é que a nossa vida possa ter essa centralidade. O tema da nossa conferência há 4 anos é o mesmo: a centralidade das Escrituras na vida da igreja, e a igreja somos nós. Meu desejo é que, terminando esse culto, é que a palavra de Deus possa estar no centro das nossas vidas, e assim o Senhor Jesus seja muito honrado e muito glorificado. Pastor José vai chegar, vai nos trazer a palavra de Deus. Quero agradecer desde já. Pastor, pregue a palavra para nós, pastor, que eu estou esperando esse momento. Deus te abençoe e te guarde. Boa noite, meus irmãos. Amém. A verdade na vida da igreja, Jesus é a verdade. É o tema dessa mensagem de hoje. E nós partimos do pressuposto que nós estamos falando para pessoas cristãs. O que é um cristão? Alguém que um dia reconheceu a si mesmo como um pecador perdido e viu em Jesus a solução de Deus para o seu pecado. Reconheceu Jesus como o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se fez homem e veio com o propósito de morrer. Aquele que nasceu, o único homem que nasceu com a finalidade de morrer. Ele veio para morrer a nossa morte, e Ele o fez. Após ter vivido uma vida sem pecado, Ele entregou a si mesmo para naquela cruz pagar o preço dos nossos pecados, nos substituir, assim assumindo toda a nossa culpa. E aqueles que, arrependidos dos seus pecados, o reconhecem como sendo Deus que se fez homem, morreu, uma morte vicária, substitutiva, e ressuscitou para a nossa justificação, estes são feitos filhos de Deus e recebem o nome de cristãos. Então estou falando para pessoas que estou partindo do pressuposto que estou falando para pessoas que tiveram essa experiência. E nós vamos refletir nessa noite sobre essa nossa verdade, sobre como nós nos situamos nessa verdade no contexto que está aí, um contexto no qual é muito fácil nós afirmarmos que somos cristãos, mas ao mesmo tempo não haver nenhuma coerência. Isso é muito perigoso, é muito fácil pessoas passarem a sua vida inteira enganadas, pensando que são cristãs, sem nunca terem sido convertidas ao Senhor Jesus. Então vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em João capítulo 18, versículo de 36 a 38. João 18,
Diz assim o texto: Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. Vamos falar com Deus. Amado Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra, a verdade, e nós pedimos que o Espírito do Senhor esteja assim falando aos nossos corações. Dependemos em tudo do operar do Teu Espírito, ó Deus, e clamamos a Sua graça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O que é a verdade? É a pergunta de Pilatos. E trazendo para a nossa realidade, para a nossa vida, podemos ter questões semelhantes a essa, como por exemplo, de onde eu vim? O que estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Você já fez essa pergunta? De onde você veio? O que você está fazendo aqui? E para onde você vai quando tudo terminar? Agostinho, que foi depois copiado, dizem, né? Eu não estava lá, mas diz que ele foi copiado depois por René Descartes. Agostinho é o autor da palavra penso, cogito, logo existo. E Descartes vem e copia depois isso. Mas ele chega nesse ponto e chegou na consciência: eu existo porque eu consigo até questionar minha própria existência, é sinal que eu estou vivo, né? Mas qual o propósito disso? Qual o propósito da vida, né? E vem o outro homem, Shakespeare, e diz: ser ou não ser? Eis a questão. Ou seja, vale a pena ou não vale a pena viver? Vale? Como é que é isso? Eu existo, eu estou aqui, tem várias questões, mas eu devo continuar com isso? Vale a pena? Eu devo abrir mão de qualquer coisa? O que é a vida? Ser ou não ser? Meus irmãos, das muitas voltas da vida, mais cedo ou mais tarde, se você não chegou a esse ponto, mas mais cedo ou mais tarde, o ser humano se encontra diante das chamadas crises existenciais. E esses são momentos de profunda angústia, quando diante das frustrações, a pessoa fica confusa quanto ao significado da sua existência. E é nesse ponto de crise, alguns falam que a crise é a oportunidade de Deus, né? A crise do homem é a oportunidade de Deus. E é nesse ponto de crise que alguns começam a buscar algo que transcenda, algo que ultrapasse os limites da vida. Começa a buscar uma direção para si, na qual a resignação ante a imprevisibilidade da vida comece a fazer sentido. A vida é imprevisível, temos certas traumas, certas perdas, certas coisas que nos deixam às vezes abatidos ao ponto de achar que nada faz sentido. Então, mas é nesse momento que alguns buscam um significado para a vida, que dê a ele essa disposição de resignar tanto sofrimento, entendendo que ainda vale a pena, mesmo que eu só tenha, nesse tempo presente, dores, só tenho experimentado dores. O homem muitas vezes parte para esse princípio de ver a sua fraqueza, mas entender, apesar disso, há significado para a vida. E para esse grupo de pessoas, creio eu, foi que Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 8, se você abrir sua Bíblia comigo ali, Paulo vai dizer ali em Romanos 8, no versículo 18, primeiramente, ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ainda no versículo 24 e no versículo 25 ele diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança,
Porque o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Fala de um momento depois da dor, de uma esperança para após o sofrimento, ainda que eu não veja isso nesta vida, ainda que eu não veja esse momento de descanso agora, ainda que eu esteja só experimentando dores. E no versículo 31, nos versículos 31 e 32, ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Falando de um tempo futuro. Então, na crise, alguns se enveredam nessa direção de buscar um significado para a vida, alguma coisa que dê a ela disposição de ter resignação diante da dor e diante do sofrimento, entendendo que as coisas não terminam por aqui. E também Jesus, lá em João capítulo 14, no versículo 27, nos levando nessa direção, creio eu, João 14, versículo 27, Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E em João 16, no versículo 33, Jesus diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E lá em João capítulo 11, versículo 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele nos fala de um tempo após as aflições, não um Jesus que promete a nós o aqui e agora, um céu aqui e agora, mas um Jesus que nos fala de uma eternidade, para aqueles que creem na sua palavra, que creem nas suas promessas, que creem que Ele é a verdade, o Verbo, o Deus Todo-Poderoso, aquele que se fez homem por nos amar, por amor de nós. Ele promete a eternidade para isso. Há alguns que vão nessa direção, e há um segundo grupo, creio que posso dividir aqui, então, a humanidade em dois grupos, talvez, com certeza, possa-se fazer outras observações, mas quero dividir aqui em dois grupos. E há o outro grupo que busca compensar nesses momentos de crises de identidade, crises de existência, procuram compensar o vazio que esses momentos produzem, o vazio de significado, tentando fazer a vida valer a pena. De que maneira? Se satisfazendo com prazeres e realizações. Ao invés de ir na outra direção, ele pensa, vamos comer, beber, porque amanhã vamos morrer, então não vamos refletir sobre coisa alguma e vamos agir conforme nós bem entendermos, vamos satisfazer a nossa própria natureza carnal, vamos viver fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, e a maioria vai nessa direção, mas os dois grupos estão numa busca, não é mesmo? Uma busca de significado, uma busca de direção, de modo que todos procuram para si um fundamento, uma base, algo em que possam se agarrar, algo que lhes dê estabilidade nessas crises que virão, que são cíclicas, que vêm nas nossas vidas. Mas, diante de tudo isso, quem está certo? Haverá de fato uma verdade? Algo que seja verificável, tangível, palpável? Se há essa verdade, quais são os elementos, os instrumentos que teríamos para nos certificarmos da sua veracidade, para certificarmos de que não estamos enganados nas nossas decisões? E, com certeza, essas não são questões simples de serem respondidas. No entanto, meus irmãos, grande parte da dificuldade com este assunto está no fato de que não são muitos os que chegam àquele ponto de ter um real interesse pela verdade. Isso porque a verdade, se quisermos encontrá-la de fato, a verdade ela pode ser desconcertante, a verdade pode ser intimidadora, desafiadora, reveladora, e a verdade pode também
comprometer a minha reputação. A minha reputação é aquilo que os outros pensam de mim. E eu tenho uma reputação a zelar diante da sociedade, né? Eu já assumi tantos compromissos, e se eu descobrir alguma coisa que não está de acordo com as convicções que eu já formei, com as opiniões que eu já formei, eu vou ter que mudar essa minha verdade. E isso, então, como é que eu vou fazer com a reputação que eu já construí ao longo dos anos? Isso vai ter implicações sérias na minha vida. Alguns, então, não buscam a verdade por causa disso. A verdade pode ameaçar o meu status, me tirar da preciosa zona de conforto. E a princípio, isso não é uma coisa aparentemente atraente, não é? Vai mexer com a forma como seus colegas veem você na sala de aula, não é? Porque lá você tem um jeito de ser, né? Você deu um jeitinho de ser aceita, né? Você talvez até sabe que algumas coisas que aquelas pessoas fazem ali são consideradas erradas no meio no qual você foi criado. Mas você deu um jeito de conviver com aquelas pessoas, se camuflar e viver ali. E então, agora, mexer a sério com essa questão de verdade, que vai trazer implicações para a sua vida, práticas, talvez não seja muito interessante. E é por isso que muitas pessoas, até dentro da igreja, não vão muito atrás dessa verdade. De modo, meus irmãos, que até mesmo a possibilidade de haver de fato uma verdade é para muitos algo ameaçador. Pois se a verdade existe, eu terei que admitir que há um padrão definido ao qual eu devo me adequar. E isso não interessa a quem está satisfeito no seu pecado, né? Satisfeito na sua camuflagem. Alguém que já deu um jeito de arranjar a vida para ele ficar confortável em todas as circunstâncias, né? Um camaleão. Alguém que aprendeu a ser um camaleão. Isso não é uma ideia muito atraente para alguém que vive dessa forma. Ele deu um jeito de se esconder no seu orgulho, né? Ele se protege. O salmista, no Salmo 10,4, repetindo o texto que lemos ontem, ele diz: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Ele não leva isso muito a sério. Todas as suas cogitações, as suas conclusões, quais são? Não há Deus. E dizendo não a Deus, ele está dizendo não há verdade absoluta. Eu posso criar a minha própria verdade, desde que eu não incomode ninguém, mas eu posso ter os meus próprios pensamentos, chegar às minhas próprias conclusões e disfarçar muito bem as minhas ideias, sem ter que assumir compromisso para lá nem para cá. Eu posso ser morno, não é? Eu posso viver a vida inteira em cima do muro, eu tenho uma vida confortável, eu estabeleci a minha zona de conforto, eu vou viver assim, porque não há verdade. E quem vive dessa maneira, lá no íntimo está dizendo, não há verdade, por isso não quero me comprometer, não quero pagar um preço. Isso não pode existir na vida do cristão. Por que não? Porque a palavra de Deus nos diz que aos que dizem cristãos, a eles, não foi dado o privilégio de apenas crer em Cristo, mas de quê? Sofrer por Cristo, de padecer por Cristo. Ser cristão é perigoso. Por essa razão que Jesus disse que quem quer segui-lo tem que fazer as contas, não é? Faça as contas. Você já viu o tamanho da encrenca que é me seguir? Você vai ter que perder muitas coisas nessa vida. Você entendeu? A eternidade vale mais para você do que aqui agora. Você tem que fazer essas contas. É o que Cristo fala, queridos. Então, mas para aquele que está na sua satisfação, está satisfeito na sua situação, ele não vai atrás da verdade. Para ele, Deus não existe e a verdade não existe. Não há verdade. Mas, meus irmãos, se o argumento para dispensar Deus é a declaração de que não há verdade, Deus não existe, não há verdade, então como que eu posso crer que isso que a pessoa está dizendo é verdade? Ele está dizendo Deus não existe e o argumento dele para ele é não há verdade. Então, se não há verdade, como é que eu vou acreditar que você está falando a verdade? Você está indo contra a sua própria ideia, o seu próprio pensamento. Você está querendo que eu acredite numa coisa que nem você acredita, porque você disse que não é verdade e está dizendo para mim que isso que você está falando é verdade. Então, é uma coisa que não faz sentido, né? E esse argumento, então, tira a credibilidade até mesmo daquele que o propõe. De modo que a existência e a sustentação da existência exige uma verdade. E o que é essa verdade?
Você já chegou a uma convicção quanto a isso, do que é a verdade? Existe um centro em torno do qual a sua vida se mantém, né? Como a Terra girando em torno do Sol? Existe alguma coisa semelhante a isso na sua vida? Você está em torno de alguma coisa sem a qual você não pode existir? Você já chegou ao ponto de poder dizer, como o salmista disse no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sem o Senhor eu estou perdido, Deus, eu não sei para onde ir. Você chegou a esse ponto de verdade? Você está sendo regido completamente pela palavra de Deus, pela ação do Espírito que te esclarece a verdade, que te conduz a toda a verdade? Se você hoje se declara um cristão, um convertido a Jesus, o qual afirma ser Jesus esse, o qual afirma ser ele a luz do mundo, o que se espera de você? Espera-se que essa sua declaração de ser um cristão, espera-se que isso signifique que você foi convertido de alguma coisa ou de um vazio para aquilo que agora você identifica como a verdade, né? Espera-se que isso tenha acontecido em você. Algo chocou você, um contraste existe na sua vida, há uma diferença dentro de você. Se é que você realmente quer que esse título seja algo verdadeiro dentro da sua vida, então você tem que refletir sobre isso, porque espera-se que você tenha passado por isso. E se é assim, como se deu isso na sua vida? Como essa conversão afetou o seu modo de viver? Você pode dizer que há uma base concreta, uma realidade por detrás dessa sua declaração de que você é um crente? Existe uma base, uma estrutura sólida? Você sabe o que significa isso? Você já encontrou resposta para si mesmo? Quando você declara isso, é porque você está em cima de alguma coisa? Comprometido com algo firme, inabalável em alguma coisa? Quando você diz, eu sou um crente no Senhor Jesus? Será que você encontrou aquela resposta para a qual Pilatos deu as costas, não quis ouvir, fez a pergunta, né? A resposta para aquela pergunta, né, de Pilatos? O que é a verdade? Você encontrou uma resposta satisfatória para essa pergunta? Será que a sua conversão significa que você conheceu a verdade e uma vez que conhecendo a verdade, uma vez que ela te abriu as portas, te libertou do império das trevas, você agora não vê outro sentido para a vida a não ser estar comprometido com a luz? Está a cada instante se conformando à imagem do Senhor Jesus? Será que é isso? Será que é isso quando nós falamos que somos crentes? Essa é a nossa realidade? Alguma coisa inquestionável dentro de nós? Encontramos um apoio sólido, estamos caminhando firmemente nessa direção e queremos arregimentar outros, trazer outros, procurar persuadir outras pessoas nessa mesma direção, como Paulo dizia que ele fazia. Ele era um homem crente, tão convertido e tão convicto de que Jesus é a verdade, que ele deu a sua vida, morreu em função dessa causa e procurou persuadir pessoas nesse sentido, trazê-las nessa direção. É um exemplo para nós de uma pessoa coerente, não é mesmo? E devemos considerar isso para ver o que é o nosso cristianismo. E queira Deus, meus irmãos, que seja essa a sua realidade. Pois o fato é que nem todos que estão diante da verdade, domingo após domingo, são confrontados com a verdade, que se expõem à verdade, nem todos esses que até se simpatizam com a verdade, eles têm um real interesse por ela. Pilatos, a Bíblia nos dá a entender que ele tinha até uma certa simpatia por Jesus, a esposa dele também, né? Estava diante da verdade. E há pessoas assim, estão diante, ouvindo a verdade. O exemplo desse homem nos chama a atenção. Pilatos estava ali bem pertinho, diante da verdade. Não teve olhos para enxergar isso. Agora imagine Pilatos lá na eternidade. O que resta a esse homem agora? Que lamento esse homem tem agora? Poxa vida, eu estava ali, aquele momento da história, como muitos gostariam de ter aquele momento, e eu estive lá, olho no olho. Como é que eu não pude ver isso? Onde eu estava? E agora em lamentos no fogo do inferno, triste e sofrendo as dores da sua inconsequência, da sua indiferença, da sua desatenção, da sua satisfação com coisas tão efêmeras.
com coisas tão banais, e pessoas estão buscando coisas tão efêmeras, né? A fama, o sucesso, o prazer, coisas que vão passar tão rapidamente. Esteve perto da verdade, mas longe de se interessar por ela. Mas o que levou esse homem a fazer essa pergunta? O que é a verdade? Seria uma necessidade, uma busca íntima pela verdade? Seria ele um homem humilde, um homem consciente do seu vazio, um homem aberto para a verdade, por isso estaria fazendo essa pergunta? Não. A história mostra que não, de forma alguma. O motivo da sua pergunta, creio eu, foi a afirmação de Jesus no versículo 37. Jesus disse: eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E Jesus acrescenta: todo aquele que é da verdade faz o quê? Ouve a minha voz. Quem é da verdade está aberto para a verdade, recebe a verdade. Jesus está dizendo isso. Quem é da verdade tem consciência que não é nada, do seu vazio. Fala a verdade consigo mesmo. Eu não cheguei a conclusão nenhuma. Não mente para si mesmo, não se engana. Está aberto. E a verdade é uma coisa que quando chega ocupa o seu lugar, porque a mentira é uma coisa que não existe. A mentira é um vazio. Então quando a verdade vem, se as portas estão abertas, ela simplesmente encontra o seu lugar. E esse não era o caso de Pilatos. A declaração de Jesus, queridos, o que acontece com Pilatos, que leva Pilatos a essa pergunta, porque creio eu, porque a declaração de Jesus, o que ela produziu em Pilatos? Ela trouxe repugnância para ele, porque ela o colocava como alguém que não é da verdade. Quem é da verdade dá ouvidos à minha voz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então quem é da verdade ouve a minha voz. Então diretamente estava dizendo para ele que ele não era da verdade, ele não tinha interesse algum em ouvir e em submeter-se a Jesus. Aliás, Pilatos, quem era? Ele era uma autoridade, né? Um homem resolvido na vida, como muitas pessoas se acham. Adolescentes se acham resolvidos, jovens se acham resolvidos, juniores se acham resolvidos, adultos se acham resolvidos. Isso é bobagem. Eu já estabeleci a minha filosofia de vida, o meu rumo. Pode falar que não vai me abalar. Eu já sei para onde que eu vou. Ele era um homem assim. Ele não estava querendo questionar nada, sair da sua zona de conforto, né? Era um homem resolvido, cheio de si. De modo que, ao perguntar, Pilatos não estava em busca de uma resposta, mas estava conjecturando, pensando consigo mesmo. Essa era uma pergunta retórica, que de certa forma tinha consigo um teor de desdém, orgulho com desprezo. Era como se dissesse a Jesus: quem é você para definir o que é e o que não é verdade? Que é a verdade? Quem é você, rapaz? É como se fosse assim. E meus irmãos, assim como Pilatos, posso dizer, creio eu, que de modo geral, o ser humano tem andado assim, cheio de si mesmo, cheio de vazio, né? Cheio de si mesmo. E enquanto aparentemente vai tudo bem na sua vida, né? Enquanto ele está conseguindo controlar, enquanto ele se acha no controle da situação, ele segue a sua vida envaidecido com o seu narcisismo, com a sua autocontemplação, né? Com a promoção de si mesmo. E a verdade da pessoa, então, qual é? A sua verdade, nesse ponto, é tudo o que ela pode ver, tocar, verificar por si mesma, tudo aquilo que ela pode controlar. E ela segue, então, nessa prepotência. Por quê? Porque ainda, na sua vida, ainda não despontou nenhuma grande adversidade a ponto de nocauteá-la. E assim, ela não vê a necessidade de qualquer outra visão da vida, senão aquela que o seu próprio e grande ego tem lhe proporcionado. Então, da mesma maneira, é o Pilatos dizendo: quem é você? Eu não preciso disso. Eu estou no controle. Quem é você para me dizer qualquer coisa, né? Aqui eu governo. É o Pilatos dizendo: eu é que sou o rei aqui, rapaz. Eu que sou o governo aqui. A pessoa está dizendo lá no seu: o grande Pilatos está sentado no seu coração dizendo: aqui eu governo. O salmista, no Salmo 30, versículos 6 e 7, coloca a coisa dessa forma: quanto a mim, que um dia também foi um Pilatos, que um dia foi um homem dono da situação,
Ele diz assim: quanto a mim, eu dizia na minha prosperidade, jamais serei abalado. Estou no controle, né? Não há adversidade alguma que eu não possa controlar. Mas chega sempre um momento que é muito além daquilo que nós podemos fazer, né? Além de questões, além daquilo que nós podemos responder. Então ele continua dizendo: mas tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto e fiquei logo perturbado. Olha isso. Pela sua misericórdia, Deus, o Senhor pesou a mão. E aí eu não tive para onde escapar. O Senhor me encurralou num canto. Eu não tive para onde fugir. Davi fala disso, né? Ele peca com Betsabá, e ele tenta fugir do seu pecado, esconder o seu pecado. Então no Salmo ele diz: enquanto eu cavei o meu pecado, enquanto eu me fechei no meu pecado, e eu me adoeci, eu me envelheci, os meus ossos ficaram doentes, porque a sua mão pesava dia e noite sobre mim. Graças a Deus por isso, não é verdade? Graças a Deus pela mão de Deus que nos salva na nossa ingenuidade, na nossa tolice de pensar que somos autossuficientes, não é? A mão de Deus pesou sobre ele. E o salmista está dizendo isso: tu, Senhor, pelo teu favor, pela tua graça e pela tua misericórdia, me salvou de mim mesmo. O Senhor fez permanecer forte o meu problema, ao ponto de eu não conseguir resolvê-lo. Voltasse o teu rosto, eu fiquei conturbado. Eu tive que admitir, eu tive que entregar os pontos. Meus irmãos, nas palavras de Paulo, pessoas que permanecem na sua dureza, pessoas que permanecem dizendo que elas estão no controle, tais pessoas iludidas com esse sentimento de autossuficiência, são, entre outras coisas, Paulo fala disso lá em 2 Timóteo 3, versículos de 1 a 4, ele diz que essas pessoas são amantes de si mesmas, são presunçosas, são soberbas, são blasfemas, são irreverentes, estão satisfeitas, contentes consigo mesmas, fecharam o círculo em torno de si mesmas e, apesar de lá no fundo elas saberem que elas não têm resposta para todas as questões da vida, saberem que são limitadas, ainda assim, na sua arrogância, na sua prepotência, elas estabeleceram a sua própria inquestionável verdade. Uma coisa tola. Mas elas realmente fecharam o ciclo em torno de si mesmas. E um dos grandes perigos quanto a essa realidade é que essa indiferença pela verdade e até mesmo pela busca da verdade pode estar camuflada por uma capa de religiosidade que pode dar pelo bom comportamento, pela boa educação que uma pessoa pode receber de berço, né? Pode dar uma aparência de piedade, mas numa vida que não glorifica a Deus, numa vida que não se firma na verdade, que não se pauta pela verdade, numa vida que não há transformação ao ponto de se entregar pela causa de Cristo, numa vida que vive para si mesma, vive confortavelmente dentro da igreja, mas que não é transformada para a glória de Deus, que não se expõe pela causa do Mestre, que vive para si, é um Deus em função de si mesmo. Não é um viver teocêntrico, mas é um viver antropocêntrico. Deus girando em torno do homem. E é a visão desses dias. O pastor Ari estava falando sobre isso. Houve um tempo que as pessoas não matavam o rei porque tinham a visão teocêntrica da vida, não é? A autoridade é dada por Deus, então nós estamos obedecendo a Deus, mas mataram Deus, mataram o rei, mataram Deus, então agora tudo é em função do homem. Demos, não mais uma teocracia, mas uma democracia. Vivemos em função de nós mesmos. Não que estou dizendo, questionando que uma coisa, um sistema monárquico ou qualquer coisa seja melhor do que a democracia, não nisso, mas estou pensando na filosofia, para onde que isso nos leva, no sentido de compromisso com Deus. Queremos um Deus que nos satisfaça, mas não um Deus que venha reger, controlar as nossas vidas. De acordo com John MacArthur, algum tempo atrás, o alvo da filosofia humana costumava ser a verdade sem Deus. O modernismo, o iluminismo levou para isso, né? Para o modernismo e chegar a esse ponto. Nós vamos alcançar a verdade pelas ciências, pela razão, pelo método científico, né? A verdade, Deus de lado. Mas atualmente as linhas filosóficas mudaram e agora o homem está aberto à noção de Deus
porém sem a verdade. Um Deus, mas que não tenha direito de ser ao mesmo tempo o Deus da verdade. Estão abertos para esse tipo de Deus. Isso porque, segundo eles, qualquer busca pela verdade é uma coisa absurda. Dizem que não há parâmetros para se constatar que chegamos a conhecer a verdade, porque ele também diz que ele tem a verdade. Você está dizendo que tem a sua, mas aonde que está o padrão? Para nós definirmos quem é que está falando a verdade nessa coisa. De modo que uma pessoa nesse contexto pode se dizer uma pessoa de Deus, sem ter que conformar-se a Ele. Pois nessa visão, Deus é uma coisa indefinível, é algo indefinível. Né? E agora, o que isso tem a ver comigo? Você pode pensar, o que isso tem a ver com você? Eu vou dizer o que tem a ver com você. Depende do quanto esse pensamento tem influenciado a sua vida. Será que você consegue avaliar a si mesmo para ver o quanto que isso está influenciando a sua vida? Você toma posições sérias ao lado daquele que você diz ser o seu Deus? Ele tem autoridade sobre a sua vida? Ele tem direito sobre você? Você consegue negar a si mesmo por causa dele? Tem a ver com você nessa direção? Vai nesse sentido. Depende, então, do quanto você tem vivido entregue a si mesmo, entregue aos seus próprios desejos. De modo, meus irmãos, que a resposta para essa pergunta, o que isso tem a ver com você, é uma outra pergunta ainda, né? E é a seguinte: existe uma verdade normativa em sua vida? Existe uma verdade à parte das suas próprias cogitações e desejos humanos? Uma verdade essa que atrai e dirige todo o seu ser? Existe isso? Você já se fica incomodado com a palavra de Deus? O Espírito trabalha, convence você do pecado, e aí você luta por um tempo, mas você se quebranta diante de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. As minhas ovelhas ouvem minha voz, não seguem os seus próprios desejos, negam a si mesmo para seguirem a mim. Há coerência aí na vida, naquilo que nós chamamos de vida cristã. Nas palavras de Jesus, quem é da verdade faz o quê? Nega a si mesmo para segui-lo. E você pode dizer, na sua experiência de vida, que você percebe que você encontrou motivos para isso? Motivos para seguir a Jesus, para negar a si mesmo? Ou estamos vivendo inclinados para aquela ideia de que ninguém chegou a conclusão nenhuma, e deixa eu fazer de conta aqui, fazer de conta que eu sou cristão e eu, tenho paz na minha casa, na minha família, vamos ser essa coisa sem definição, né? Vamos tocar o barco dessa maneira. Meus irmãos, pode parecer sedutora a ideia de que não há uma verdade absoluta a qual nós devemos nos submeter. Isso pode parecer sedutor, por quê? Porque isso me deixaria entregue à minha própria versão da verdade. Isso me deixaria entregue à minha própria vontade. No entanto, esse pensamento de que não existe verdade, isso é improcedente, não tem fundamento, porque a própria existência exige o admitir que a verdade existe. E a verdade existiu antes mesmo de eu começar a pensar. Moisés coloca isso da seguinte maneira, lá no Salmo 90, no versículo de 1 a 22, Moisés fala assim, Salmo 90, versículo 1, ele vai dizer assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Eternidade passada, antes de Deus criar todas as coisas. Aí Ele cria todas as coisas, cria o tempo. Aí Ele conclui todas as coisas, começa a eternidade, depois do tempo. Então, antes disso, antes de todas as coisas, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos do homem. Ele chama de volta, ele dá vida e tira a vida. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e com vigília da noite. Tu os arrasta na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Ele está dirigindo o tempo.
pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, como somos uma neblina, um vapor. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Como é que vamos enfrentar um Deus justo? Como é que vamos questioná-lo? Não é? E aí ele faz uma oração, eu quero chegar até aqui nesse versículo 12, ele diz: Senhor, humildade aqui, ensina-nos a ver o nosso limite, faz eu ver quão pequeno eu sou. Toda a minha vida eu não vou conseguir chegar a conclusão nenhuma, ainda que eu estivesse no caminho certo de todas as coisas. Eu não conseguiria explicar tudo o suficiente para me satisfazer, ainda que eu estivesse caminhando reto, quanto mais que eu não sei nem se eu estou indo para frente ou se eu estou indo para trás, não é? Mas ele está sendo humilde a dizer: ensina-nos a contar os nossos dias. Para quê? Para que alcancemos corações frágeis. Outro texto, o salmista diz ainda assim: Senhor, faz-me ver a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta o quanto sou frágil. E ele disse: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Coração sábio é aquele que vê a sua limitação e vê a sua fragilidade e procura então um abrigo seguro. Tu és o nosso abrigo seguro, Senhor. Há motivos para eu confiar em Ti, para eu me entregar nas Suas mãos. Há argumentos suficientes para que eu possa conhecê-lo como sendo a verdade. Meus irmãos, antes que eu começasse a ter consciência de mim, a consciência da minha existência, antes que eu começasse a ter dúvidas, começasse a cogitar a respeito da verdade, a própria verdade já existia. Eu tenho que parar com a minha prepotência para dizer que não existe verdade. Ela já existia, ela já estava aí. Eu que cheguei agora, né? Vou querer dizer, o homem não tem noção da sua finitude, né? Há verdade para todos os lados que o homem olhar, né? A Bíblia diz que Deus não deixou o homem sem testemunho. Olha para a natureza, você vai ver a verdade sobre os fatos físicos, os fatos biológicos, naturais, verdades inquestionáveis que exigem uma inteligência como causa, o ser inteligente por trás delas. O mundo funciona matematicamente. H2O é igual a água. Está aí a fórmula, você é uma coisa que você pode testificar disso. São verdades que podem ser atestadas. E o autor de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, ele nos remete à causa de tudo isso, dessa criação. Ele nos remete ao Criador, que apresenta essas verdades e apresenta a si mesmo por trás de tudo isso, mostrando que ser Ele a verdade. E o autor aos Hebreus diz assim, Hebreus 11:3, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito pelo que é aparente. Nesse ponto, alguém poderia dizer, mas espera aí, agora não vale. Agora você está entrando no campo da fé, e isso não é objetivo, isso é uma subjetividade, isso é algo subjetivo, algo definido pela convicção de cada um, e não pode servir de parâmetro para se dizer que alguém encontrou a verdade. E o que dizer diante disso? Deus simplesmente se manifesta dizendo, eu sou. Ele simplesmente chega diante de um homem que não sabe nada e se apresenta para ele, eu sou. O que a Bíblia fala do Senhor Jesus? João capítulo 11, capítulo 1, versículos de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E Ele simplesmente chega, como Deus falou com Moisés na sarça ardente, eu sou. E Jesus diz a mesma coisa, eu sou. Várias vezes ele usou essa expressão, eu sou a porta.
Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz do mundo. E os judeus queriam apedrejar Jesus porque ele se colocava nessa posição que é a dele, a posição de Deus. Então, queridos, de fato estamos falando de fé, né? E fé verdadeiramente é algo muito pessoal. Mas por outro lado, aquele que questiona a nossa fé, essa pessoa se esquece que, contrapondo a nossa fé, da mesma forma, ele está estabelecendo para si mesmo uma outra fé. Porque ele não pode provar que nós estamos errados. Então ele escolhe crer numa outra coisa diferente de nós, que é também fé, porque ele não chegou, como na própria linguagem da pós-modernidade, ninguém chegou a conclusão nenhuma. Então tudo que eles têm é questão de fé, simplesmente uma questão de fé, fé no homem. Temos fé no Criador, em Deus, há evidências para isso, mas eles não, eles estão querendo crer nos filósofos, que estão dando tiro na cabeça, que chegam a conclusão nenhuma, que estão se matando, morrendo de AIDS, buscando sentido para a vida na perversidade, como foi Michel Foucault e muitos outros. Fé em Deus ou fé no homem é uma questão, da mesma forma, uma questão de fé. No entanto, a fé em Deus não é uma virtude autoconcedida. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que isso não vem de vós. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a fé é um dom de Deus. Meus irmãos, a fé é fruto de uma disposição de se expor à explanação das Escrituras. Romanos, capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. A fé vem dessa atitude humilde. Então, é um vazio que admite que não pode preencher a si mesmo. A fé acontece nesse instante, quando você olha para si mesmo como um vazio não enche o ambiente, não é? Então, quando a pessoa chega nessa conclusão, é que ela está pronta para receber alguma coisa de Deus. Como disse Shakespeare, há mais mistérios entre os céus e a terra do que possa, o quê? Imaginar a vossa vã filosofia. Eu não vou chegar lá. É uma postura, é uma atitude de alguém que chegou à conclusão. Não dou conta do recado, não é? Deus tem misericórdia de mim. Se não for Deus, o que será de mim? Não é? Se Ele não existe, eu não tenho esperança. E não há mesmo. Se Deus não é real, queridos, quem vai resolver a sua vida? Platão? Sócrates? Michel Foucault? Quem vai dar a direção para a sua vida? Não há. Eclesiastes capítulo 3, no versículo 11, o autor do livro nos diz da seguinte maneira, ele diz assim, Eclesiastes 3:11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs o que no coração do homem? A eternidade. Eu acho maravilhoso isso. Deus colocou a eternidade no coração do homem. O homem clama pelo eterno. O homem é um ser essencialmente religioso. É um homem, ele é essencialmente religioso. Há uma necessidade no íntimo dele, porque Deus colocou dentro dele a eternidade. Então ele vai em busca, ainda que ele negue a Deus, mas ele vai divagando, ele vai buscando alguma coisa, e ele não chega lá. Ele está em busca do eterno. Só o eterno pode satisfazer o coração do homem. E ele diz mais ainda, aqui nesse texto aqui, que o homem não pode chegar a conclusão nenhuma sem Deus. Não é isso que ele diz aqui? Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que o homem possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ele vai nadar e não vai chegar, vai remar e não vai sair de lugar nenhum. Aquela história dos bêbados, 2 bêbados que desceram a canoa de madrugada e remaram, e não chegavam a lugar nenhum, né? E estão remando, aqui está longe, conversando a noite inteira, e está amanhecendo, rapaz, mas nós não passamos do caminho, não, nós não chegamos a lugar nenhum. Quando amanheceu, e tanto esforço, a cachaçada foi saindo, foram suando, a cachaça foi saindo, aí eles viram que a canoa estava amarrada, por isso que não chegaram, o homem amarrado em si mesmo, meus irmãos, preso em si mesmo, onde ele
tem noção da sua finitude. Ele não chega a conclusão nenhuma, não vai a local algum, e muitos de nós estamos indo atrás disso, dentro da igreja, diante da verdade, mas estamos presos com a nossa canoa, amarrados em nós mesmos, né? Eu me amo, já não posso mais viver sem mim. Lembra disso? Né? Cantaram isso também, um tempo atrás aí, né? Vai por aí afora a filosofia desses dias. Meus irmãos, eu tenho visto filósofos famosos desses nossos dias, brasileiros até, tem uns caras bons aí. Você sabe o que eu tenho notado? A falta da pregação da palavra de Deus está tão grande, que uma parcela grande da nossa sociedade, dos nossos jovens, estão pegando esses filósofos como seus tutores, como seus mentores. Um dia desse eu vi um pedacinho, eu não assisto esses programas não, mas eu vi, não sei se foi na internet, eu sei lá onde que eu vi isso, eu vi o Luciano Huck entrevistando um filósofo e falando, enchendo a bola do cara, rapaz, gosto de você me faz pensar, não sei o que, e o cara é bom mesmo, o cara é bom naquilo que ele fala umas coisas coerentes, mais coerentes que muito pastor aí, muito crente. E então o Luciano Huck está enchendo a bola dele, rapaz, gosto de você demais, sabe o que o cara respondeu para ele? Gosto de mim nada, rapaz, você nem me conhece. Lata assim, me leva para sua casa, vive comigo uma semana, você vai ver quem eu sou. Aí que você vai ver quem eu sou, você vai saber se você gosta de mim, né? Não gosta nada, o cara é bem honesto. Então muita gente está andando atrás dessas pessoas. E eu tenho visto muito desses filósofos aí, famosos dos nossos dias, desdenhando da nossa fé, mas, ao mesmo tempo, de maneira até honesta, admitindo que eles estão vazios, que eles estão perdidos, decidiram viver entregues a si mesmos, mas não chegaram a lugar nenhum. Quer me seguir? Pode me seguir, mas eu não sei para onde que eu estou indo, não. Eu dou risada de todo mundo, eu zombo de todo mundo, mas eu não sei, eu não tenho nada concreto para te dar. Eu não sei para onde que eu estou andando. Então estão entregues às suas próprias conjecturações essas que não sinalizam nada de concreto. Então, tais homens como Pondé, por exemplo, que é hoje um astro aí, né? Chegam a dizer, depois de zombar, ele zoa mesmo, se você já viu o discurso desse cara alguma vez, ele zomba da gente, ele zomba dos crentes de uma maneira, né, faz chacota, assim, ao mesmo tempo dizendo que ele está dando lado, assim, está sendo simpático com a gente, mas por trás ele está rindo, tipo do fleumático, que ri de todo mundo, né? Aquele sujeito que está ali assim. Então ele faz muito bem esse joguinho dele, vai dizendo isso, mas por outro lado, ele chega a dizer que ele inveja aos que possuem fé, mas que ele, por si mesmo, não consegue obter a fé. E não consegue mesmo, meus irmãos. Fé não é uma virtude autoconcedida, é um dom de Deus. Então, de fato, não pode, pois assim como a salvação, a fé é concedida por Deus, e é concedida quando? Quando as circunstâncias que o próprio Deus prepara, quando as circunstâncias nos conduzindo aos limites das nossas forças, nos levam a admitir o nosso vazio existencial, nos leva a admitir o estarmos fora do propósito para o qual fomos criados. Deus, eu não sei o que estou fazendo aqui, e nem sei para onde que eu vou, estou fora de juízo, estou fora de razão. Quando as circunstâncias que você achou que ia controlar te põem numa determinada situação em que você não tem outra coisa a fazer a não ser se prostrar, é nesse ponto que o homem está pronto para receber alguma coisa de Deus. Nos leva essa circunstância a enxergar que estamos cheios de valores equivocados, mesquinhos, vis, e assim, ante a frustração, o coração agora do homem cansado e oprimido e ao mesmo tempo arrependido, nesse instante ele se abre para que o Espírito Santo venha revelar a ele a palavra de Deus. E pela palavra vem então a fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a minha palavra. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quem é da verdade? Quem não mente para si mesmo dizendo que é autossuficiente, quem admite para si mesmo que não sabe de nada, esse é da verdade. Quem é da verdade enxerga a verdade quando se encontra com ela. Quem está buscando a verdade se depara com a verdade quando busca pela verdade. A fé é concedida a quem está sedento pela verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Meus irmãos, a verdade tem soado através dos séculos, a verdade vem soando através dos séculos, porém, muitos estão cheios de si mesmos, contentes com a ilusão, contentes com a mentira, e por isso eles não têm lugar
para a verdade. Ela está gritando mundo afora. Provérbios coloca da seguinte maneira, Provérbios capítulo 1, a palavra de Deus nos diz assim, versículo 20, grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando? O que ela está gritando? Ela está gritando, até quando nécios, até quando tolos, até quando bestinhas, até quando ingênuos? Até quando vocês vão viver entregues a si mesmos? Né? Até quando amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas por que clamei? E vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa desventura, e, em vindo o vosso terror, eu zombarei, em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seus desvios, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas quem me der ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Deus envia circunstâncias. Alguns dão ouvido, outros não. Dizem que o mesmo sol que amolece a manteiga endurece o barro. Não é mesmo? Pessoas chegam a conclusões diferentes diante das situações nas quais Deus, pela sua graça e misericórdia, os coloca. Meus irmãos, a despeito de tudo isso, o fato é que a fé é com certeza o único instrumento disponível para que alguém possa ter acesso à verdade. O autor dos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Que motivo você tem, real, palpável, para dizer que Deus não existe? Quem pode provar isso diante de tudo que está aí? Quem pode dizer, você também não prova o contrário, mas eu tenho muita razão, muito mais motivo para realmente calar a minha boca e dizer, louvado seja o seu nome. Meus irmãos, porque pela fé, Enoque, por exemplo, Enoque pôde comprovar o quê? A veracidade do céu, não é? Pela fé ele chegou à conclusão, ele pôde ver os céus. Pela fé Noé comprovou a verdade das promessas de Deus diante do juízo anunciado. Pela fé de Abraão, a sua descendência e o seu nome atravessaram milhares de anos e chegaram a nós. A sua fé e a sua descendência, o seu nome chegou a nós. E podemos, por isso, pela fé dele, ver que Deus é verdadeiro, que Deus prometeu a ele, Deus cumpriu. Por tudo isso podemos ver que o nosso Deus é um Deus da verdade. E hoje, meus irmãos, hoje nos tem sido revelado que a verdade, a criadora de todo o universo, ela se tornou o homem e ela habitou entre nós. Naquele tempo que Jesus fez isso, ele fez vários milagres para chamar a atenção para nós, para o povo daquela época, de que ele realmente era o Messias enviado. Vários milagres aconteceram. Interessante essa questão de milagres. Houve uma série de milagres quando Moisés foi enviado ali no Egito, né? Houve uma série de milagres ali. O povo precisava de crer, de confiar. Mas depois de todos aqueles milagres, onde o povo anda no deserto e passa tudo aquilo, milagre que Deus fez por eles, Deus disse para eles que agora as suas gerações deveriam crer em Deus, não mais porque milagres tinham que se repetir, mas pela narração dos fatos, né? Conte para os seus filhos o que Deus fez por vocês. Eles deveriam crer em Deus a partir da experiência dos seus pais. Nós devemos crer em Jesus
com base nos milagres que aconteceram, na narração dos fatos daquela época. Não é necessário que milagres aconteçam agora para que creiamos em Cristo. O maior milagre aconteceu. Deus nos amou ao ponto de vir a este mundo e dar a sua vida por nós. E é pela fé nesta verdade, que Deus se fez homem, morreu por você e ressuscitou, é que você pode ver a vida eterna, assim como Enoque alcançou os céus, assim como Noé pôde ver a veracidade daquilo que Deus tinha anunciado, assim como Abraão. É da mesma forma, crendo em Deus, que você pode ter a vida eterna. Meus irmãos, Jesus afirmou, tudo se encerra na palavra dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E alcançado e oprimido, aquele que se vê realmente como vazio, que não pode chegar a lugar nenhum, a este que está pronto, Jesus diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados de si mesmos, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você que não chegou a conclusão nenhuma, deu volta, mas está aí no mesmo lugar, está remando, mas não sai do lugar. Vem a mim, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu ensino, aprenda de mim mesmo. A vida eterna é essa, e conheço a ti só, como único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aprenda de mim eternamente, não vai ter tédio. Você vai seguir uma novidade após a outra, eternamente. A verdade vai estar descortinando de você dia após outra. Você está arrumando na eternidade, conhecendo Deus e prosseguindo em conhecê-lo. Porque a vereda dos justos é como o sol da aurora, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais, até ser dia perfeito. Você vai realmente ver cada dia no horizonte deslumbrando algo maravilhoso. E eu termino dizendo para você: você já teve um encontro com a verdade? Isso que nós estamos falando aqui hoje. Você que é jovem, adolescente, você que é junior, adulto, isso faz sentido para você? Você já teve um encontro com a verdade? Já pode dizer, de fato, de verdade, foi na cruz, onde um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Isso fez toda a diferença, trouxe esperança para o meu ser. Foi aí que eu entendi que eu tenho valor. A minha vida mudou a partir daí. Eu sou de Deus. Eu não sou um largado, um perdido, um cachorro que caiu da mudança. Sabe o que é isso, cachorro que caiu da mudança? Cachorrinho, vira-lata de estimação, que só serve para o dono, para a família, né? Aquele cachorrinho que você pega todo cheio de pereba na rua, e você trata dele, cuida dele, aí ele é bonitinho, mas é só para você, ninguém quer saber daquele cachorro. E um dia você muda de um lugar para o outro, e o cachorrinho vai no carroceria do caminhão, né? Bem bonitinho, bem alegre ali, esperando chegar em casa, mas acidente de percurso, o caminhão passa num buraco, ele cai no caminhão, e agora ele está perdido. Ele só tinha valor para aquela família. Então, perdido no mundo, ele vai em qualquer porta e quer um pouquinho de comida, quer um pouquinho de carinho, todo mundo chuta, sai para lá, cachorro, vira lata, né? Muitas pessoas vivem assim, muitos que se dizem crentes vivem assim, pedindo esmolas de amor nesse mundo. Não tem coragem de viver para Cristo porque ama o mundo, e assim o amor do Pai não está neles. Não se identifica com a causa de Cristo porque está pedindo esmola de amor ao mundo. Eu tenho uma reputação para zelar, né? Eu não posso dar a aparência de um cristão verdadeiro, eles vão me chamar de fanático, né? Então eu tenho que viver escondido, camuflado. Estou pedindo esmola de amor. Goste de mim. É um vira-latinha que está implorando e o sujeito chuta você para lá porque você é morno. Você nem aproveita a vida de verdade, nem se entrega a todo o desvairo da vida, a toda a perversidade, não desfruta de tudo e nem se entrega a Deus de verdade para viver intensamente para Deus. Quer viver aquela vida ali insensata, morna, aquela vida, aquela coisa. E as pessoas não vão gostar de você nem de um jeito, nem do outro, nem para um lado, vai viver assim. Tem muitos crentes vivendo assim, como o cachorro que caiu da mudança, pedindo esmolas de amor nesse mundo, e por isso não são usados por Deus, porque não se compromete com Deus, não purificam a si mesmo. O profeta Jeremias diz o seguinte: se você apartar o precioso do vil, a sua boca será como a boca de Deus. É o Senhor que fala através da boca do profeta, né? Se apartares o precioso do vil, a tua boca será como a minha boca. Tome posição do meu lado. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Mas eu faço parte do povo de Deus. Meu querido, tendo fé ou não, a nossa vida
é uma caminhada em direção a uma completa revelação da verdade. Vai chegar um dia que a verdade se revelará diante de você, de um jeito ou de outro, crendo ou não crendo. Vai chegar um momento que você vai se deparar com a verdade. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Ele é a verdade. Você vai chegar lá, crendo nele ou não, você vai estar diante de Deus. E por isso, você pode conhecer essa verdade agora e desfrutar dos benefícios dela. Ou por outro lado, você poderá ser surpreendido um dia por essa verdade. Porque a palavra de Deus diz em Romanos 14:12, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Hoje Ele está se apresentando para você como a verdade. Que motivo você tem para não crer nele? Quem te amou tanto como Jesus te amou? Quem tem uma esperança para te dar de redenção como Jesus? Nenhuma religião fala de redenção. Só o cristianismo fala que Deus se fez homem e pagou um preço pelas nossas almas. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por esses dias com os meus irmãos, dias tão preciosos. Louvado seja o Senhor. Que cada um de nós, Pai, esteja firmado na verdade, nos firmemos cada dia mais na verdade que é a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Aurinho. Obrigado, meus irmãos. Muito obrigado. Foi muito bom estar com vocês. Pastor José Soares, muito obrigado. Que grande bênção foi esses dias. E hoje nós estamos diante da verdade. Jesus Cristo é a verdade. E nós precisamos responder. Olhar para a verdade, estar diante da verdade é algo muito duro. Ele não esconde quem nós somos. Ele revela, nós somos pecadores. E essa é a grande realidade. Nós necessitamos e precisamos do Senhor Jesus. Se você não tem a certeza da salvação, hoje você está diante de Cristo. E Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, aquele que pode te redimir dos seus pecados. E hoje você pode ter o seu sangue lavado. Hoje você pode ter o perdão dos pecados. E este perdão é somente em Jesus. Meus amados, para nós crentes aqui, o que a verdade significa para nós, como nós estamos vivendo diante dessa verdade. Essa verdade está escondida na sua vida? Ou essa verdade está latente? Essa verdade está crescendo? Essa verdade está sendo espalhada? Eu espero que nós, saindo daqui agora, nós possamos olhar para isso e viver naquilo que vale a pena, Jesus Cristo. Não deixar a nossa vida passar, não desperdiçar a nossa vida, mas viver para a glória dEle. E eu quero estar ao lado do Senhor Jesus Cristo, que é a verdade. Eu não quero estar no lado do pai da mentira, Satanás, ou desse sistema do mundo, das vãs filosofias e tantas coisas que a gente vê. Não, eu estou seguro em Cristo, e por isso eu não tenho temor do mal. A minha vida está em Cristo e não tem nada melhor do que isso. Vamos centralizar as nossas vidas em torno de Cristo e que possamos juntos crescer. Eu quero agradecer cada um. Essa conferência foi um tempo muito precioso, meus amados. Foi um desafio nós escolhemos essa conferência. Quando nós escolhemos esse tema, vamos falar sobre a verdade na vida da igreja. O nosso tema há 4 anos é a centralidade das Escrituras na vida da igreja. O nosso povo precisa conhecer a palavra de Deus. E esse ano nós escolhemos o tema verdade e foi um grande desafio. Então tratarmos esse tema tão grande, tão importante no cenário que nós vemos. Eu quero agradecer cada um que participou. O professor Jorge estava aí todos os dias, desde quinta-feira. Que legal! Eu fiquei tão feliz em ter você todo esse tempo. Família do Calixto que chegou, né? Que bom ter vocês aí, viajaram para estar aqui conosco. E eu quero saber o seu nome, meu amado. Luiz, seja muito bem-vindo, viu? Que bênção tê-lo aqui, que gostoso. Mais alguém? César. Ô César, tudo bem? Eu lembrei de você hoje, e eu sei que ele está sempre com a gente. O César é filósofo, né? E eu falei, Léo, preciso de um filósofo aqui,
A gente vai tratar, pode ligar para ele lá, chega lá, a gente foi descobrir seu telefone hoje à tarde, ficamos lá e você veio, que bênção tê-lo aqui, viu? E pastor Jefferson, irmã Ep, nossos missionários, nós temos missionários nossos aqui, é sempre um prazer ter os nossos missionários aqui, e é bom a gente tá vendo a verdade sendo conhecida não só no nosso país, mas a verdade sendo conhecida em outros lugares. É uma bênção ter vocês trabalhando na Índia e é uma bênção ter vocês aqui na nossa igreja. Sejam muito bem-vindos. Queridos, deixa eu entregar aqui. Cadê o Ivan? Quero agradecer o Ivan. Ivan, tem um presente para você. Vem buscar aqui. O Ivan, falando sobre a ética no trabalho. A gente trabalhou 2 dias a questão da ética e o Ivan tratou, Deus te abençoe, foi muito legal. Você? Legal, obrigado. Deus te abençoe. Também, pastor José, posso entregar para o senhor aqui? Tá bom? Eu tenho esse e eu tenho um para sua esposa também, não sei se ela vai gostar, tá aqui, ó. Tá? E aqui para o senhor, para sua esposa. Pastor, muito obrigado pelo senhor participando conosco, viu? Obrigado, pastor. Foi uma grande bênção. Minha esposa gostaria muito de estar aqui, mas coincidiu no data do aniversário do casamento da irmã dela, a família vai estar toda reunida, pessoas que eles não veem há muitos anos, então foi meio difícil de deixar de ir. Muito obrigado. Leva para ela, pastor, e agradece, viu? Que bom. Cada um de vocês que teve pessoas trabalhando em todas as áreas para a gente ter tudo funcionando, o café da manhã, os certificados, vocês viram? Não, vocês pegaram os certificados, foram milhares, eu fiquei bem feliz de ver, né? Milhares, estou exagerando, tá? Mas cada um era com gosto de ver, né? E foi tudo preparado, foi com tanto carinho, feito tudo. Eu só tenho que louvar a Deus e lembrar desses dias, né? Lembrar desses dias com muita gratidão no coração e agradecer ao Senhor que nos preservou até aqui. Certamente Satanás, o pai da mentira, não gostou da gente falando a verdade, e eu percebi isso nesses dias. Foi grandes lutas, vários de nós passando por lutas, e Deus hoje nos dá grande vitória e grandes bênçãos, que esta verdade que nós aprendemos possa agora repercutir nas nossas vidas, no nosso coração. Eu quero orar e eu vou chamar o Léo para nos dirigir no último cântico, e a nossa conferência está encerrada. Amanhã, então, espero ver vocês no culto, domingo, um dia bem especial para a nossa igreja, e vamos estar juntos adorando e louvando o Senhor. Querido Deus e nosso Pai, nós somos tão gratos por este tempo precioso que o Senhor nos deu através da Tua Palavra. Obrigado pela bênção, ó Deus, do Senhor falando conosco através do Teu servo, pastor José.